Olá, começa agora o Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. E nesse momento de pandemia, numa parceria com a TV Petrópolis, nós ampliamos a quantidade de conteúdo que a gente leva para você aí de casa, sempre pensando em nós, na vida de todos nós trabalhadores. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Frederico Fadini. Muito obrigada, Frederico, por ter despendido do seu tempo para a gente poder conversar e falar um pouco da situação dos professores nesse momento de pandemia. Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo, com todos os seus ouvintes, para falar um pouquinho dessa situação um tanto inusitada pela qual nós passamos agora. É verdade, né? Tantas vezes que nos encontramos para gravar o Trabalhador em Foco e agora hoje eu daqui do meu escritório, você aí da sua casa e a gente vai falar um pouquinho. Vamos começar pelo básico, Fadini. Você que é presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis, qual é a posição do sindicato com relação a esse momento que a gente está vivendo? Você acha que a atitude do isolamento, de suspender as aulas, de antecipar as férias e depois voltar nesse novo sistema é o mais adequado? Eu acho o seguinte, uma situação nova, ninguém conhecia. Aqui no sindicato está acontecendo o seguinte, na verdade, surgem os problemas e nós estamos, na verdade, trabalhando em cima deles conforme eles surgem. Eu acho que em relação à paralisação não havia outra hipótese, não é? O risco que os jovens passavam, que não compensa esse risco tremendo que eles passariam. Então, a única saída seria, de fato, a paralisação das aulas. E aí as escolas, os professores e as suas entidades representativas buscarem uma outra possibilidade para que as aulas continuassem funcionando. E uma coisa importante, que é a preocupação muito grande do nosso sindicato, a manutenção dos empregos, dos salários dos professores. Então, nós temos também uma preocupação com as escolas, para que as escolas continuem funcionando e para as escolas continuarem fornecendo o seu trabalho, que é exatamente a questão das aulas. Fadini, quando você me fala que você tem preocupação pelos professores perderem os seus empregos, eu devo estar completamente equivocada. Mas assim, o meu filho continua tendo aulas. Sim. E ele precisa de todos os professores. Como é que existe a possibilidade de perda de emprego na área da educação, ou seja, relacionado aos professores? É o que eu disse, uma situação inusitada que não era esperada por ninguém. Claro que o vírus já estava se expandindo aí para todos os países, alguma coisa ia acontecer, mas nós não esperávamos a suspensão tão imediata das aulas. Houve um temor, sim. Houve um temor porque o nosso Simpro representa os professores que trabalham nas entidades privadas. E as entidades privadas precisam de que os pais continuem mantendo o pagamento das suas mensalidades dos alunos. Como é que funciona isso, Carla? Na verdade, a escola ela não cobra uma mensalidade. O curso que o aluno está realizando, ele tem um valor total. E esse valor total é dividido em uma quantidade de parcelas. Se você começa no início do ano, são 12 parcelas. Alguns pais fazem a matrícula somente em fevereiro, aí são 11 parcelas. E era de extrema importância que a escola continuasse prestando esse serviço para que os pais continuassem também realizando o pagamento das suas mensalidades, porque é isso, na verdade, que garante o salário do professor. E uma coisa importante, um temor do sindicato no início, que algumas escolas, as universidades não tanto, mas algumas escolas, as grandes, as universidades também, elas têm uma saúde financeira para aguentar esse impacto no primeiro momento. O maior medo que nós tínhamos seriam as escolas pequenas e médias, que talvez não tivessem um capital de giro para suportar muito tempo a paralisação das aulas. Havia o temor também de que alguns pais assustados tirassem os filhos das escolas, pensando que o serviço não seria continuado, o serviço educacional. Certo. Então, as escolas pensaram, o sindicato, os professores de modo geral também, numa nova forma de continuar prestando serviço educacional. Eu acho que essa educação, que não é uma educação à distância, não é um ensino à distância, não foi pensado para isso. Não é que nem uma universidade que tem o EAD.
Exato. Na escola de educação básica foi, de fato, um susto que nós levamos dentro de uma situação que não era tão esperada assim. E aí nós começamos a adotar o quê? Essa educação em casa, esse trabalho em casa, o tal do home office, né? Nada mais nada menos que o trabalho em casa. E nós estamos prestando o mesmo serviço, nós, professores, e também as entidades, as escolas, só que de uma forma diferente, com o professor e os alunos em casa. E aí, uma série de coisas novas que surgiram, para as quais nós não estamos preocupados. Eu vou te contar o meu exemplo aqui. Eu trabalho em 5 instituições, 2 públicas e 3 privadas. Cada uma é um programa diferente, cada uma é uma metodologia diferente. Eu posso dizer para você o seguinte: quem acha a trabalhar com recursos que eu nunca tinha conhecido anteriormente, mas que eu sei que é necessário, não é, para que o serviço continue prestado, para que as empresas continuem funcionando, ela tem como cumprir suas funções trabalhistas e, muito importante, os jovens, mesmo em casa, continuem estudando. É verdade. O momento é diferente, o momento é preocupante no que diz respeito à questão da saúde, mas cada um na sua casa, porque eu acho que a grande questão é fique em casa, né? Cada um da sua casa, a gente tem que tentar continuar mantendo a vida o mais normal possível. Até porque, Sim. no que diz respeito à educação, a gente não pode pensar em simplesmente ignorar a existência do ano de 2020 na vida desses estudantes, de todos os estudantes. Imagina, todos agora vão no ano que vem começar a mesma série que começaram esse ano. Isso seria uma questão também muito complexa. Com relação a isso, eu imagino que o sindicato tenha se posicionado, então, a favor do trabalho home office ou teletrabalho, que é um dos nomes que eles estão, que o governo federal está estabelecendo para esse tipo de trabalho remoto. A questão e a posição do sindicato, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os professores entenderem quais são os direitos desses professores no que diz respeito à exigência da escola, a questão dos horários que já tinham sido estabelecidos, as questões de como esses exercícios são sendo entregues, como é que é esse olhar do sindicato para defender o professor, para que ele também não trabalhe horas e horas e horas a mais do que o contrato de trabalho já tinha sido estabelecido antes. Isso é uma preocupação muito grande do sindicato, sim. Eu vou lhe dizer, a preocupação inicial nossa não é nenhuma preocupação pedagógica, não foi no primeiro momento isso. É uma preocupação muito grande para que as relações de trabalho continuem sendo mantidas e que as escolas paguem todos os direitos trabalhistas a que os professores têm seu direito. Então, a preocupação nossa, inicial, foi uma preocupação ligada às questões trabalhistas. A subsistência desses professores. A subsistência do professor. Agora, algumas coisas são importantes em relação a esse trabalho em domicílio. Uma coisa que o sindicato entende, que, de modo geral, as escolas estão compreendendo. Não todas, claro, essa adaptação demora um tempo. O professor deve trabalhar no seu horário normal de trabalho. Ter um trabalho em casa, um home office, por exemplo, não significa que você esteja 24 horas disponível para a instituição ou 24 horas disponível para os alunos. Eu tenho um horário de trabalho. Claro que eu posso pegar esses trabalhos dos alunos, como você contou, o seu filho faz, e vá, no meu tempo livre, corrigir a atividade. Mas o trabalho na plataforma da empresa, o trabalho de atendimento aos alunos, isso é extremamente importante, muito boa a sua pergunta, que a entidade respeite o contrato de trabalho e o tempo de trabalho. É uma coisa que nós não abrimos mão. E uma coisa importante também, já vou até adiantar um pouquinho aqui, dizendo para as escolas o seguinte, para os professores, o salário deve ser mantido de forma integral, porque o professor está prestando o seu serviço no seu tempo de trabalho.
Você sabe que é difícil mensurar esse trabalho em casa, né? Não temos tantos recursos. Há de ser feito, há como ser feito. Nós temos como ter esse controle, né? Mas o professor deve receber o seu salário integral, porque ele está prestando integralmente o seu serviço. E há um terceiro ponto importante que nós já divulgamos hoje no documento, que é o seguinte, é o direito de imagem também. Nós estamos produzindo um contrato padrão para apresentar aos professores e às escolas. E eu vou chamar atenção muito para isso. Eu estou notando cada vez mais, o sindicato está fechado. Nós estamos atendendo por telefone. É o próprio telefone do sindicato, não o telefone fixo, mas o nosso telefone celular. Um meio de comunicação muito importante que os professores mantenham o tempo todo o contato é através das mídias sociais. É só colocar Simpro Petrópolis e região que você irá nos encontrar no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós, pelo menos 2 vezes por dia, colocamos postagens informando dos direitos dos professores. Então, é importante que o professor mantenha a nossa página como um amigo seu aí nas suas mídias sociais. Maravilha. Isso é muito importante porque hoje a gente está gravando o programa, esse programa que está sendo veiculado na TV Petrópolis é gravado, e a nossa gravação está sendo realizada dia 13 de abril, agora são 18 horas e 23 minutos. E a gente só vai veicular na outra semana, porque a gente também tem que se organizar enquanto produtora do lado de cá para conseguir gravar, encontrar um horário disponível na agenda do professor Frederico Fadini e de tantos outros. A gente tem um processo de edição que é diferente do ao vivo que a gente fazia lá no estúdio. Então, com certeza, as mídias sociais do sindicato são, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de se manter atualizado para o professor, né? Mas, continuando esse nosso bate-papo, uma questão que sempre foi levantada a respeito do teletrabalho e a questão do trabalho à distância é o material de trabalho. Então, assim, quando eu penso em professores, eu penso que os professores recebiam, e agora talvez seja um pouco diferente, recebiam aquele livro do professor que é a base do conteúdo que ele tem que passar para o aluno. Só que agora não é só mais ele estar presente no colégio, na hora específica para dar aula para o aluno do 1º ano, 2º ano, 8º ano, primeira série do ensino médio, ele, na verdade, tem que produzir esse conteúdo. E aí ele precisa de algumas coisas. O que a escola oferece? As escolas estão oferecendo. Os professores podem requerer, por exemplo, internet, ou celular, ou computador, ou não. Porque em algumas áreas específicas de trabalho nessa pandemia, as empresas elas são responsáveis por entregar esse material que esse professor, esse trabalhador tem que para ele poder executar. E aí, como é que fica a situação do professor? É o professor, o próprio trabalhador, que precisa se articular para, dentro das suas necessidades, conseguir produzir o conteúdo que o colégio quer? Esse é um problema tremendo que nós estamos enfrentando. Eu vou te dizer aqui, eu tenho na minha casa uma internet de 15 megas, segunda-feira passada troquei por uma de 200 megas. Quer dizer, eu tive que financiar essa mudança. Nós, infelizmente, as escolas não estavam fisicamente preparadas para isso. Os professores das redes privadas, das escolas privadas, né, ficou muito a cargo do professor. Algumas escolas, aquelas que já tinham uma plataforma de trabalho, nós temos, às vezes, alguns vídeos da rede, alguns exercícios que já estavam na plataforma, essas escolas que trabalham com redes educacionais, né? Isso facilita um pouco o trabalho do professor. Mas o que você chamou a atenção é um problema tremendo. De modo geral, os recursos cabem ao professor. Não estou dizendo que caibam. A escola deveria oferecer isso, mas as escolas não estão oferecendo aos professores os recursos necessários para o exercício da sua profissão. Então, está sobrecarregando demais o professor. E, às vezes, ele está na plataforma passando algum exercício, tirando alguma dúvida de um aluno,
ou ele está, por exemplo, dando uma aula, um programa tipo esse que nós estamos usando aqui para teleconferências, Sim. e depois disso ele tem que preparar todo o material. A maior parte das escolas não está oferecendo aos professores o apoio necessário para a execução das aulas. E eu trabalho em mais de uma escola, tem escola que me fornece isso. A rede já tem, por exemplo, vídeos e materiais preparados. Algumas escolas não, estão até correndo atrás disso agora, mas há uma sobrecarga muito grande. Os amigos professores me ligam de vez em quando: Fred, eu estou desesperado, não aguento mais, estou trabalhando 20 horas por dia, não tenho nem tempo para almoçar direito. E as escolas precisam, claro, um tempo para uma adaptação, eu acho que deve ter, mas as escolas devem pensar nisso. Os professores, em sua maioria, estão sobrecarregados. E, como eu disse, o professor tem que cumprir o horário de trabalho que está no seu contrato de trabalho. Se você dava 8 aulas, você não vai ter que dar 16 aulas agora. A escola tem que ter isso muito em mente e o Simpro está atento a tudo isso. Numa das medidas provisórias estabelecidas pelo governo federal, eles disseram que os sindicatos não tinham que estar envolvidos na questão da gestão das possíveis demissões ou das alterações de contrato. Por sua vez, eu, Carla, vi uma postagem nas mídias sociais do Simpro falando que o STF determinou que todas as alterações contratuais precisam passar pelo sindicato. Queria saber se é pelo sindicato dos professores e como é que vocês estão dando suporte em caso de instituições de ensino que queiram fazer alterações contratuais aqui no ano em vigência por conta da pandemia. Em primeiro lugar, as primeiras medidas provisórias, né, para variar, nunca olhando o lado do professor, muito menos o sindicato intermediando as relações do capital de trabalho. Aquela ideia que o governo quer colocar na cabeça dos outros, de que o lobo vai negociar com a ovelha em igualdade de condições. Né? Então, uma lástima. A lástima. A medida provisória original permitia acordos individualizados, que a empresa chamasse trabalhadores, no caso, vamos falar o professor, não é? E realizasse com ele um acordo unilateral praticamente, seria imposto esse acordo. Total. Mas o ministro Lewandowski fez uma leitura diferenciada e deu uma decisão monocrática em que ele reconhece, até por uma exigência constitucional, que essa mediação seja realizada pelo sindicato. Então, estou vindo aqui agora, utilizando o seu programa, para os professores terem isso em mente. As nossas postagens o tempo todo dizem isso, por isso é importante estar acompanhando as postagens do Simpro, não é? Que não pode haver negociação direta entre o patrão e o empregado. O sindicato, no caso Simpro Petrópolis e região, tem de participar dessa mediação. Qualquer diminuição de carga horária, que nós somos contrários, qualquer diminuição de salário, totalmente contrários o Simpro, né? De qualquer forma, deve ser comunicado legalmente ao sindicato. Qualquer professor que esteja sendo constrangido a aceitar uma mudança salarial, uma mudança na sua carga horária, é urgente que entre em contato com o Simpro Petrópolis. Claro que essas ações são demoradas, ainda mais agora, mas é importante não ceder nesse momento, porque muitas escolas não perderam receita e já estão com essa ideia de diminuir o valor da hora-aula, de diminuir. Mas o professor, em vez das 16 aulas, ele está dando 8 aulas somente através do Zoom, por exemplo. Não, mas ele está em outras plataformas trabalhando, passando atividades, por exemplo, tirando dúvidas, por exemplo, no Google Classroom, que seu filho deve estar usando. Então, o professor meu filho está usando o Google Sala de Aula. Sala de aula, eu estou o tempo todo também envolvido com ele. Então, é importante que o professor não ceda em qualquer pressão, comunique, denuncie ao Simpro Petrópolis e região. Os nossos telefones, nosso site está funcionando, e as nossas postagens no Twitter, no Instagram e no Facebook, o tempo todo indica que todas as postagens estão lá no nosso telefone, que eu não recordo agora de cabeça, que é um número novo nosso, mas é fácil seguir o nosso número.
Certo. Se a gente for parar para pensar, então, os professores têm que ficar atentos porque eles precisam cumprir os horários que já eram Sim, estabelecidos, sim. eles têm que, de alguma forma, se adequar às novas necessidades, mas eles não podem perder no que diz respeito a salário, nem aumentar a carga horária do que já era estabelecido. Basicamente, essas são as principais coisas que a gente tem que falar nesse momento, professor. Sim, exatamente. Em primeiro lugar, que os professores tenham a compreensão de que é um momento difícil para todos e exige um esforço muito grande de todos nós. Exige também um esforço dos professores. Eu não sou jovem, eu tenho 54 anos já tenho quase 30 anos de magistério. Imagine que para mim foi tão fácil também sair, né, da zona de conforto. Eu tive que aprender muitas coisas novas, algumas eu já dominava. Mas é importante que nós tenhamos esse esforço para nos adaptarmos a uma nova situação. Por outro lado, nós não podemos ceder nos nossos direitos, no nosso tempo de trabalho, na nossa remuneração e exigir que as escolas forneçam aos professores, né, as condições mínimas de trabalho. E, posteriormente, também, semana que vem nós vamos entrar com um trabalho grande em relação a isso, o contrato de uso de imagem também, que em algumas cidades já ocorreram alguns problemas. Nós estamos solucionando, né, as demandas conforme elas estão surgindo. Mas é importante isso, né, que o professor tenha em mente a importância do seu trabalho, que nós devemos nos adaptar às novas exigências, né, visto aí essa situação de pandemia que o Brasil vive, mas mantendo a nossa qualidade de ensino, exigindo que a escola dê aos professores as condições de trabalho e a manutenção dos nossos direitos trabalhistas. Adinho, acho que você falou muito importante e queria ainda fazer um recorte agora como jornalista. Você falou que tem 54 anos, quase 30 anos de profissão. Eu tenho 36 anos e tenho 18 anos de comunicação. Trabalho em comunicação há 18 anos, sendo que meus 4 primeiros anos como estagiária e depois já 14 anos formada em jornalismo. E acho que todo mundo sofreu um pouco. Eu vou te dizer que a primeira semana que a gente estava nesse novo sistema, para mim foi desesperador, porque eu já estava tão acostumada a sentar do lado do meu entrevistado, a conversar com ele. Na hora que eu precisava que o programa acabasse, eu encostava a mão carinhosamente, então o entrevistado já sabia que era questão do tempo. E agora a coisa é diferente. Eu fico dentro do meu escritório, na minha casa, conversando com o meu computador e pensando, e dentro da minha cabeça eu tenho que entender que eu estou falando com você, Frederico Fadini, que daqui da minha casa eu estou conversando com todos os meus telespectadores da TV Petrópolis. Então, assim, por mais que eu seja um pouco mais nova que você, também foi difícil para mim. E eu imagino que realmente, dependendo da idade desse professor, dependendo do quanto ele tem acesso à tecnologia, ou que ele goste. Isso também é uma questão, né? Tem gente que não gosta da câmera, tem gente que não gosta de gravar vídeo. Eu imagino que tenha professores que antes dessa pandemia faziam nem foto, porque não gosta. E agora também está se esforçando e se empenhando. E que também seria interessante que as escolas percebessem esse processo, claro, que vai muito além só da tecnologia ou da disponibilidade, mas que vai também das nossas características, né? Esse professor, todos esses professores que educam os nossos filhos, e aí eu me coloco também como mãe, né? Estão passando por um momento novo. Antes eles davam, eu imagino os professores do meu filho, né? Antes era uma turma com 28 adolescentes. Agora eles estão lá passando conteúdo sozinho para uma câmera. Isso também é uma questão que as escolas precisam observar, né? Que é a questão da adaptação, que é a questão desse novo momento. Não só as escolas, mas também os pais, né? É uma coisa que você não imagina. A mesma situação que você passa, imagine eu aqui, diante do computador, dando aula para 40 alunos, e às vezes até por algum ruído, eles desligam o microfone, só abrem quando tem uma pergunta. Normalmente essas aulas esses meetings duram 40, 45 minutos, né?
é extremamente cansativo para o professor. Eu, às vezes, fico 45 minutos falando quase que sozinho, numa turma que é participativa, porque o aluno também ele não sabe como participar ainda dessa reunião. É um estranhamento para todos. Eu tenho algumas escolas que, por exemplo, o professor dá 2 aulas, mantiveram as 2 aulas seguidas. Eu digo para as escolas, não façam isso. Que uma coisa é você ficar 2 aulas de 50 minutos, 100 minutos numa sala, tendo uma troca, ser fisicamente próximo do aluno. Você sempre fala alguma coisa, tem sempre uma distração, um relaxamento em algum momento. Claro. O professor do computador, falando 40, 45 minutos, até 50, é extremamente desgastante e enfadonho para mim e para o aluno. Então, exige uma didática e não adianta aula muito longa, não. Porque o aluno não aguenta, nós não aguentamos também. Eu estou aqui com meu copinho d'água, dando aula o dia inteiro, de vez em quando eu bebo a minha água, né? Porque você fala muito e há um desgaste muito grande. Então, você tem que realmente rever os horários e saber que o professor ele não está só, por exemplo, no Zoom lá, dando a aula online. Ele também está em plataforma produzindo material. Isso é uma aula. Isso é uma aula. É verdade. Jadine, para variar, conversar com você é sempre uma delícia, é sempre muito rápido, nosso tempo está acabando. Queria que você finalizasse esse nosso bate-papo nesse novo formato por conta da pandemia do coronavírus, mas em que a gente continua tentando levar para o nosso telespectador de casa, para os professores, conteúdo de qualidade e também para os pais perceberem que está sendo difícil para os professores também, né? Quando eu estava pensando no programa e pensando na pauta, eu fiquei me colocando como jornalista, como apresentadora, como a produtora do programa Trabalhador em Foco, que existe há mais de 6 anos, e ao mesmo tempo estava me colocando como mãe também, sabe? Que imagino os professores do outro lado e que hoje do lado de cá estou muito mais próxima da educação do meu filho, vendo a quantidade de coisa que esses professores estão produzindo. Então, queria que você finalizasse deixando todos os seus contatos e sua fala final. Obrigada. Tá certo. É importante que os professores saibam que o Simpro Petrópolis e região está atento, a nossa sede está funcionando, mas nós estamos trabalhando também nesse esquema de trabalho em casa. Nossos funcionários estão nas casas deles, trabalhando, né? No horário normal, os diretores também estão cumprindo os seus plantões, eu estou o tempo todo disponível, o nosso jurídico continua trabalhando. Agora, eu chamo a atenção novamente, procure o Simpro Petrópolis e região nas mídias, né? É só colocar Simpro Petrópolis e região e você vai encontrar as nossas páginas, porque o contato é muito grande com os professores através do Facebook, do Instagram e do Twitter. Lá, inclusive, tem o nosso telefone, né? Que a nossa secretária atende no horário comercial. As questões mais graves, ela passa ou para algum diretor ou direto para o nosso jurídico, né? E nós estamos atentos, né? Um dos nossos diretores, inclusive, teve uma reunião hoje na patronal. Ela terminou um pouco antes da nossa reunião. Eu não tenho as informações. Vai acabar o nosso programa aqui, eu vou ligar para ele agora para ver o posicionamento do SINEP, que é o sindicato patronal. Nós, professores, fiquem atentos nesse esforço que nós estamos fazendo e sabendo que o Simpro Petrópolis está aí junto com vocês num momento tão difícil. Maravilha, Fadini. Obrigada de verdade. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada a você que de casa, que ficou assistindo a gente nesse bate-papo. Siga as mídias lá do Simpro para saber o que está acontecendo. Um beijo grande e a gente volta em breve com um novo conteúdo exclusivo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.